Olá, pessoal, muito bom dia para vocês, uma ótima semana. Nossa missão nessa semana é, primeiramente, nessa aula de segunda-feira, trabalhar a respeito da apropriação indébita. Apropriação indébita está previsto lá no artigo 168 do Código Penal, do Decreto-Lei 2848 de 1940, e, muito embora seja um delito muito recorrente, nós vamos trabalhar possivelmente ainda nessa aula de segunda, mas mais certo na aula de quarta, a receptação também. Mas a apropriação indébita é um delito demasiadamente recorrente. Então, o estudo que nós temos, muito embora não tenha muita polêmica envolvendo a classificação doutrinária, envolvendo o momento de consumação, nós precisamos entender as especificidades da apropriação indébita para perceber quando, de fato, um caso concreto nos traz a comento um delito de apropriação indébita ou nos traz a comento, por exemplo, um delito de estelionato, um delito de extorsão, um furto ou, quiçá, um roubo. Então, a gente precisa estudar a apropriação indébita justamente para entender como esse delito, previsto lá no artigo 168, como acabei de mencionar, se diferencia do estelionato, que nós já estudamos, se diferencia da extorsão, que nós já estudamos, se diferencia do furto e do roubo, que nós também já estudamos. E como que a gente vai fazer isso? A aula de hoje vai ser uma aula jurisprudencial, vai ser uma aula de estudo da jurisprudência, para a gente entender como os tribunais fazem essa diferenciação. Percebe? Nós vamos fazer o estudo da letra da lei, previsto lá no artigo 68, entender as elementares do tipo penal, entender o que é posse, entender o que é detenção, entender também o conceito de coisa alheia móvel, a ideia de fungibilidade, tá certo? E, a partir daí, trazer à baila a jurisprudência ou aquilo que a jurisprudência entende como sendo concreto a concretizar, como sendo concreto, perdão, a concretizar, a caracterizar o delito de apropriação indébita. Vamos começar, então, doutores e doutoras, pelo estudo, num primeiro momento, da lei. Vamos lá ao rigor do artigo 168 do Código Penal, 168 do Decreto-Lei 2848 de 1940. Lá nos diz: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Primeiramente, observemos que o preceito secundário do tipo traz para nós um rigor de pena de reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Então, num primeiro momento, muito embora essa pena no liame de 4 anos, a depender da reincidência ou a depender das circunstâncias elementares do tipo, né, quando se diz que o delito é de reclusão, se sabe que esse delito admite o regime inicialmente o quê? Fechado, admite o regime fechado de cumprimento de pena. Nós sabemos que a detenção, regime semiaberto ou aberto, e que a reclusão admite os três, aberto, semiaberto e fechado. Nós estudamos isso lá na parte geral do Código Penal, lá no terceiro período. Bem, respire até aí. Faça novamente aquele exercício que eu já ensinei aos doutores e doutoras a respeito da Lei 9.099 de 95, que é muito importante para a compreensão. No primeiro momento, então, nós temos que o delito, que tem o preceito secundário de 4 anos, ele tem o patamar máximo de 4 anos, ele excede o liame de 2 anos de reclusão. Ou seja, ele não é processado e julgado no rito da Lei 9.099 de 95. Ou seja, ele não é processado e julgado perante os juizados especiais. E já adianto aos doutores que a ação penal do delito de apropriação indébita, a ação penal da infração penal de apropriação indébita, a ação penal do crime
previsto ao rigor do artigo 168 do Código Penal, é de natureza incondicionada. Então, se o parquê, se o Ministério Público toma conhecimento da ocorrência de um delito de apropriação indébita, não interessa a vontade da vítima. O Ministério Público proceder-se-á à denúncia, caso exista lastro probatório mínimo para tanto, independentemente da vontade da vítima. Tá certo? Então, nós temos aí que não se exige representação para o delito de apropriação indébita. Quando eu percebo também que o patamar mínimo da pena é de 1 ano, quando eu percebo que esse patamar mínimo não supera 1 ano, nós sabemos ser possível a aplicação do Instituto Despenalizador, previsto ao rigor do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Estou falando aí da suspensão condicional do processo, que é regulada não pela pena máxima, mas é regulada pela pena mínima. Então, veja, muito embora o delito de apropriação indébita não seja processado e julgado, meu doutor, não seja processado e julgado, minha doutora, perante os juizados especiais, esse delito admite o Instituto Despenalizador, previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, admite a suspensão condicional do processo. Vamos começar a entender, por favor, as elementares do tipo penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel. Quando eu digo aqui apropriar-se, é muito interessante que o doutor e a doutora percebam que essa posse ou detenção, ela se originou de uma forma lícita. Essa posse ou detenção, ela se originou de forma lícita. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que ela se originou de forma lícita, porque o doutor precisa entender, para a gente diferenciar isso lá do furto, para a gente diferenciar isso lá do roubo, da extorsão e principalmente do estelionato, o doutor e a doutora precisam entender que essa posse ou detenção, ela se origina de uma forma lícita, quer dizer, nós não temos por elementar do tipo penal violência. Nós não temos por elementar do tipo penal grave ameaça. Nós não temos por elementar do tipo penal previsto no artigo 168 do Código Penal. O que nós não temos? Fraude. Nós não temos fraude. Você sabe por que nós não temos essas ações como modus operandi do delito de apropriação indébita? Porque essa posse ou detenção se originou, doutores e doutoras, de forma lícita. E o dolo do agente de se apossar da coisa para si sobreveio posteriormente à posse ilícita. Quer ver um triste exemplo? Um advogado, infelizmente, tá? Estou considerando que isso acontece muito, ajuiza uma ação de indenização. Então, para ele ajuizar uma ação de indenização contra um banco, por exemplo, ele precisa de um instrumento de procuração, conferindo poderes ao advogado, ele precisa de um instrumento de procuração, conferindo poderes ao advogado para manejar essa ação judicial. E lá, geralmente, na cláusula ad judicia, prevista no instrumento de procuração, em regra, o advogado é constituído com poderes para o quê? Receber valores. E aí, depois que esse processo tem o seu regular fluxo, nós temos a instrução processual, uma sentença condenatória em face desse banco, por exemplo,
transitada em julgado, condenando essa instituição bancária, a pagar o valor de R$ 15.000 a esse autor dessa ação de indenização, a título, por exemplo, de danos morais. A título, por exemplo, de danos morais. Tá? Nesse momento, o advogado, que foi constituído com poderes especiais para receber valores, se dirige até o fórum e recolhe o alvará. Claro, esse banco proveio ao depósito desse valor a ser pago a título de indenização. O advogado foi até o fórum e recolheu esse alvará. Perceba, até aí, existe alguma ilegalidade? Perguntas. Até aí, existe alguma ilegalidade? Indene de dúvidas que não. Extreme de dúvidas que não. O advogado foi constituído com poderes especiais para receber. Então, ele tem mesmo que receber os valores. Ele vai até a instituição bancária e deposita esse alvará em favor próprio, quer dizer, na conta de sua titularidade. Imediatamente, o que esse advogado precisa fazer? Até aí, nada ilegal. Até aí, nada ilegal, doutores. O que esse advogado precisa fazer, doutoras? Ele precisa ligar imediatamente para o seu constituinte, ele precisa ligar imediatamente para o seu cliente e falar: filho, recebi o alvará. Filho, recebi o alvará. Preciso que você venha até o escritório para a gente fazer o acerto de contas. Para a gente fazer o acerto de contas, lá o advogado vai explicar para ele o patamar contratual, enfim, que eles contrataram, e vai repassar ao seu cliente o valor que diga respeito ao cliente, e ficar com aquilo que foi pactuado entre eles. Pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos, os contratos devem ser cumpridos. Beleza? Mas aí o advogado ele não faz isso. Aí, nesse momento em que existe o dolo do agente de se apoderar da coisa, aí nós temos a consumação do delito de apropriação indébita. Perceba, existiu violência? Não. Existiu grave ameaça? Não. Existiu fraude? Não. Quando aqui eu lhes digo apropriar-se de coisa alheia móvel, eu preciso entender que essa coisa alheia móvel chegou ao poder do agente, essa coisa alheia móvel chegou ao poder do agente de forma lícita. Doutores e doutoras, por favor. Chegou ao poder do agente de forma lícita, conforme prevê a regularidade. Você sabe por quê? Porque se, por exemplo, essa coisa alheia móvel tivesse parado na mão desse sujeito por fraude, estaríamos diante, provavelmente, de um estelionato e não de uma apropriação indébita. Se essa coisa alheia móvel chegou ao poder desse agente por violência ou por grave ameaça, estaríamos ali diante, talvez, de um roubo ou, quiçá, de uma extorsão que nós já estudamos. Percebam, então, que se, eventualmente, no enunciado da sua prova, se expressar a ideia de violência, se expressar a ideia de grave ameaça, se expressar a ideia de fraude, nós não estaremos diante de um delito de apropriação indébita. Tá certo? Então, vamos dar sequência no estudo. Agora, os doutores já respiraram. Começar a semana assim com esse abafamento do professor Hugo é sempre muito bom, né? Não é? Semana a gente começa com direito penal, é com sangue no olho mesmo. E vamos lá. Apropriar-se de coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. O que é coisa alheia móvel? Coisa alheia móvel é tudo aquilo que pode ser retirado de um todo. Então, nós sabemos que não pode ser objeto do delito de apropriação indébita, por exemplo,
Uma residência. Uma residência, porque ela é um bem imóvel. Tá? Então, para ser objeto material do delito de apropriação indébita, essa coisa necessariamente precisa ser o quê? Móvel. Se o seu enunciado, então, traz para você a ideia de uma residência, a ideia de um bem, o quê? Imóvel, um castelo, nós não estaremos diante. O doutor e a doutora pode retirar da ideia. Nós não estaremos diante de um delito de apropriação indébita, nós não estaremos diante lá do artigo previsto, do crime previsto no artigo 168 do Código Penal. Respirou, doutor? Respirou, minha doutora? Tomou o café? Vamos lá. De que tem a posse ou detenção. Hugo, existe diferença de posse e detenção? Como que é isso? Posse, doutor e doutora, né? É uma diferença muito pequena, é um lastro muito pequeno, mas nós precisamos entender para fins meramente de resolução de questão, porque na prática mesmo, nós sabemos que a diferença praticamente não existe, tá? Mas para a gente entender, para não ficar nenhuma vírgula, para não ficar nenhuma dúvida na cabeça de vocês, posse é o exercício que se aproxima da ideia de propriedade. Posse para direito penal, principalmente ao rigor lá do artigo 168 do Código Penal, é a conduta que se aproxima do direito de propriedade. Do direito de propriedade. Então, eu tenho a propriedade, por exemplo, do meu celular, do meu smartphone. Eu tenho a propriedade do meu smartphone, tá? Eu posso levar o meu smartphone para a casa da minha mãe, vou almoçar lá hoje, por exemplo, posso levar o meu smartphone. Posso levar o meu smartphone para o meu escritório. Então, veja, se aproxima do direito de quê? De propriedade. Enquanto que a detenção, para os doutores e doutoras entenderem, é algo vinculado à ideia de tutela da posse. Então, vamos imaginar que eu tenho a posse do celular de um terceiro. Fulano de tal deixou o celular dele comigo. Falou, toma conta do meu celular aí por, imaginemos, 2 semanas, que eu vou viajar. Eu estou com esse celular, eu estou, inclusive, usando esse celular. Tá? Estou usando esse celular, eu tenho a posse, quer dizer, é o direito próximo à ideia de propriedade. E aí eu chego, por exemplo, para minha namorada e falo, Suelen, guarda esse celular aí do meu sócio, do doutor Andrews, guarda ele para mim aí na gaveta. Tutela da posse, ideia de detenção, certo? Então, a posse, propriamente, ela se aproxima do direito de propriedade, ou ela está ligada à ideia do direito de propriedade. A detenção ela é um pouquinho mais restrita. Está a ideia de resguardo justamente da posse. Então, o indivíduo que pede a outro, por exemplo, guarde um determinado objeto. Tá certo? Então, o que, nesse primeiro bloco, nós tínhamos para deixar bem claro, antes do estudo jurisprudencial? Nós tínhamos para deixar bem claro os termos que diferenciam a apropriação indébita de outros delitos. Bacana, maneiro. Até aí, sem problema. E veja lá, o que nos traz o parágrafo único, está errado ali, viu? O legislador se equivocou um pouco na pressa lá da promulgação, um pouco na pressa da redação para a votação do Código Penal, e ele coloca aqui parágrafo primeiro, não é parágrafo primeiro, é parágrafo único, só tem um, entendeu? Não tem segundo, então não precisa de 2. Se não tem 2, é parágrafo único, tá? Mas vamos lá, parágrafo primeiro, vamos ler conforme está. Apenas aumenta-se de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Então, nós temos ali, quando a gente fala em infração, nós temos uma causa de aumento de pena. Está lá no inciso primeiro, em depósito necessário. Trata-se aí de uma norma penal em branco. Nós vamos ver no segundo bloco o que é depósito necessário. Está lá na ideia do Código Civil, certo? Está lá no Código Civil. Está lá no civilzinho do professor Pedro Esteves. Inciso segundo, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso terceiro, em razão de ofício, emprego ou profissão. Veja que nas causas de aumento de pena, né, nós temos ali, no parágrafo único, causa de aumento de pena, a natureza jurídica, portanto, é de causa de aumento de pena, não é de majorante, é de causa de aumento de pena. Quando a gente fala
das hipóteses, ou quando a gente faz uma leitura das hipóteses, ela nos traz a ideia de uma maior o quê? Repugnância, de uma maior reprovabilidade. Por quê? Porque nesses casos do inciso primeiro, inciso segundo e inciso terceiro, existia possivelmente ou um maior risco em relação à coisa, ou uma maior relação de confiança entre o proprietário e o possessuário, entre o autor do delito e o proprietário, entre aquele que tem a detenção e resolve ficar com a coisa e aquele que é o proprietário. E nesse ponto, eu já destaco para vocês, a objetividade jurídica do delito é o direito de propriedade. A objetividade jurídica do delito é o direito de propriedade. Vamos entender essas causas de aumento de pena uma por uma? Vamos entender as demais polêmicas que envolvem a apropriação indébita, segundo a jurisprudência? Vem comigo agora no nosso bloco 2, no nosso próximo bloco.